Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. São 5 importantes notícias com as suas respectivas análises, muito rapidamente, pedindo sempre a vocês que comentem aqui no vídeo sobre as opiniões de cada um. É muito importante para mim, quero sempre repetir, para que eu possa entender outras formas de pensamento sobre as questões que envolvem o Flamengo mais diretamente. Não podia deixar de começar esse vídeo sem falar dessa verdadeira novela que se transformou o Davi Luiz. Aliás, o nome da novela não é Davi Luiz. O nome da novela é Contratar um Zagueiro. Isso é uma saga para o time do Flamengo. Vocês sabem bem, apesar de que o Bruno Viana esteve muito bem junto com o Gustavo Henrique no jogo passado, realmente sobressaíram muito. Bruno Viana jogou bem, comprometido, fez até um gol, inclusive saiu como o melhor da partida. Torci muito pelo Bruno Viana, comemorei muito junto com ele aquele gol, muito importante para o Bruno Viana ganhar a confiança, que é isso que nós queremos. Independente de qualquer coisa, tem que trazer um zagueiro. Rodrigo Caio, vocês sabem, continua lá no departamento médico, sem perspectiva de retorno. Mudaram até o planejamento dele. Então o Rodrigo Caio, meus amigos, continua fora dos planos. Então nós temos esses 3 que realmente não estão bem, que não se apresentaram bem, com regularidade no Flamengo: o Léo, o Gustavo Henrique e o Bruno Viana, e ainda tem o Noga e o Otávio. O Noga nunca é relacionado, não sei se o será. Então temos 3, precisamos de mais. Aí houve aquelas especulações todas com Rodrigo Eli, Deus me livre. Agora tem uma outra também com o Michael. Meus amigos, quero lhes dizer, o Michael saiu execrado pela torcida do São Paulo. O Michael saiu corrido lá do São Paulo. Você dá uma olhada, até nesses vídeos que postam no YouTube, nas redes sociais, vocês vão ver exatamente como o Michael precisa ficar bem distante do Flamengo, ou então bem perto, jogando no Atlético Mineiro, jogando no Palmeiras, nossos rivais esse ano, não é? E não no Flamengo, para poder gerar facilidades aos adversários. Então o Michael tem que estar bem distante do Flamengo, ou então jogando por uma equipe que seja adversária nossa, mas não pode vir para o Flamengo. E essa novela com o Davi Luiz, ela ganha contornos a cada dia mais emocionantes. Hoje, por exemplo, o Marcos Braz não quis falar nada, o Davi Luiz ainda há pouco postou. Eu não sou de ficar acompanhando essas movimentações dos jogadores nas redes sociais, mulheres jogadores, eu não gosto de nada disso, eu gosto de fato concreto. Mas a verdade é que tem que lhes informar. Então o Davi Luiz parece que postou uma foto dizendo que estava vindo para cá, para o Rio de Janeiro. Aí tem uma conversa também que o Marcos Braz e o Spindel ficaram, ou voltaram para o Rio de Janeiro, ninguém sabe onde eles estão, e que haveria uma reunião e que o destino do jogador seria decidido na próxima semana. Ainda há pouco o companheiro Fábio, meu amigo Fábio, lá do Família da Nação, canal, ele disse que o João de Deus, o Mister havia dito para o João de Deus que não tinha interesse do Davi Luiz, porque estávamos realmente muito preocupados com a ida do Davi Luiz lá para o Benfica, função da familiaridade que tem o Davi Luiz, o carinho que o torcedor benfiquista tem com o Davi Luiz e vice-versa. Então o propósito dele era continuar na Europa, seria, mas aí teria dito então, de acordo com o Fábio, que o Mister havia dito ao João de Deus que não se interessava por ele, mais uma esperança, né, de que ele venha jogar aqui pelo Flamengo, enfim. Então eu acho que nós vamos saber disso na semana que vem, lembrando que o Davi Luiz, como não tem clube, não vai ter que se ater à regra da janela, que fecha agora no dia 31, ele está sem clube, o Flamengo poderia contratá-lo quando quiser. Mas esse quando quiser, é isso que eu quero dizer aqui para vocês. Esse quando quiser significa o seguinte: o Flamengo já está aí nas semifinais da Libertadores, provavelmente com essa vitória expressiva, já estaria nas semifinais também da Copa do Brasil. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro acaba agora. Daí já é o último jogo, depois tem um jogo contra o Palmeiras no dia 12 de setembro, tem jogos adiados, então já começa o segundo turno, reta final do Campeonato Brasileiro. Quando chegaria esse zagueiro? E o grande problema é esse, é que o Davi Luiz não teria que se ater
a essa regra da janela, mas um outro jogador, sim. E aí, no momento de urgência de contratação, poderia vir algum jogador para cá que não fosse o melhor. O medo é justamente esse, é que venha um jogador aqui que não seja aquele ideal, e aí mais um que o Flamengo vai botar em campo, vai claudicar, vai falhar e não vai corresponder às nossas expectativas. Então, meus amigos, é realmente uma novela essa contratação do zagueiro. O nome do Davi Luiz é muito bom, há controvérsia, mas eu considero que ele vai ser importante para o Flamengo. Vamos torcer. Essa semana agora me parece que tem um desfecho. Lembrando que o Benfica ganhou, meus amigos, só para poder participar da fase de grupo, 230 milhões. 230 milhões, 37 milhões de euros. É dinheiro pra caramba. Apenas para que você compare a Libertadores e a Champions League em termos de valores, né? São valores muito mais expressivos. Hoje pela manhã se apresentou o Kennedy. Olha, eu diria que foi uma das entrevistas mais engraçadas da minha vida. Eu não tinha assistido, aí antes de fazer a live, o companheiro Rafa Melo falou comigo pelo telefone, Flazoeiro, assistam a entrevista do Kennedy, você vai achar bastante curiosa. E eu fui lá assistir a entrevista, né, ao meu critério, e eu achei assim, que o companheiro estava nervoso. Ele estava nervoso ali, confundiu alhos com bugalhos, ele na verdade confundiu até continentes, enfim, se embaralhou muito para poder dar a entrevista. Realmente não pareceu ser portador de uma facilidade de argumentação que nos permitisse entender o que ele queria dizer. Mas independente de qualquer coisa, podia estar nervoso, o mais importante é como ele vai se apresentar ali dentro de campo. E muita gente já especulando quais seriam as posições que ele poderia jogar ali pela direita, no lugar do Everton, mas com perfil diferente, porque realmente ele é mais agudo do que o Everton Ribeiro, joga mais ali pelo corredor lateral, também centraliza, vem um pouco pela diagonal, mas joga mais por ali, pelo lado esquerdo, por exemplo, agora o Henrique se machucou, nós não sabemos quando ele vai voltar. A expectativa é que ele estreie contra o Palmeiras. Esse jogo ia ser no dia 11, agora vai ser no dia 12, domingo, 4 horas da tarde, lá em São Paulo. Pretendo ir, inclusive, nesse jogo ali, como comentarista, para poder assistir o jogo e comentar, ver mais de perto essa partida, que tem tudo para ser muito boa, mas parece que o Kennedy estreia ali. Essa lesão também aí, de acordo com o companheiro Fábio lá do canal Família da Nação, que tem boas informações, me falou que era de grau 2 ou 3, isso exigiria de 20 a 30 dias de recuperação do Bruno Henrique. Péssimo para o Flamengo, e daí o companheiro, dependendo da condição física dele, já poderia até jogar. Lembrando a vocês que o Vitinho e o Michael estão muito bem, também fazem aquela posição. Então o Kennedy já chegou, vai começar a treinar, está lá em São Paulo, inclusive, e a probabilidade de estrear contra o Palmeiras no dia 12 de setembro, ela é muito grande. Quero falar aqui também sobre o João Gomes. O Marcos Braz desmentiu. João Gomes continua integrado ao grupo. O João Gomes é jogador do Flamengo ainda. Tem uma proposta realmente que foi feita para o Flamengo, e a contraproposta do Flamengo foi de 30 milhões de reais, em torno de 5 milhões de euros, por 50% do passe do João Gomes. O Flamengo negociou muito bem, parece que não tem acerto. O João Gomes continua integrado e apto para poder jogar. Ele é do Flamengo ainda. O João Gomes pode entrar no campo. Não tem nada dessa história ainda não foi vendido. Existe uma propensão muito grande para que isso realmente aconteça, mas ainda não foi. Portanto, o João Gomes ainda é jogador do Flamengo e ainda pode ingressar dentro de campo de jogo com a nossa camisa, brigando por nós. Finalmente, eu queria falar para vocês do jogo do Santos amanhã, contra o Santos amanhã. Horário amargo, 19h15, sábado, lá na Vila Belmiro. E eu quero lhes dizer o seguinte: na semana passada, eufóricos que estávamos com aquela goleada frente ao Olímpia, a nossa classificação para
as semifinais da Libertadores, cumprimento de meta de planejamento estratégico. Depois, no dia seguinte, o Fluminense saiu da competição, vamos enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que é um nome, que é um clube, né, um adversário assim, que realmente nos soa mais agradável, que teoricamente nos impingiria menos dificuldades. Eu não concordo. O Barcelona de Guayaquil fez uma boa campanha até agora, mas o Flamengo é muito mais time. Mas empolgados que estávamos com tudo isso, não demos a devida importância para o jogo contra o Ceará. E aí o que aconteceu contra o Ceará foi aquela desgraça, porque realmente foi muito ruim empatar com o Ceará. O Flamengo perdeu a oportunidade de encurtar a distância para o Palmeiras e para o Atlético Mineiro, que também tropeçaram na rodada. Então é o seguinte, meus amigos, ninguém fala do jogo contra o Santos. Ninguém diz, parece que não tem preocupação nenhuma, porque o Flamengo goleou de maneira cachapante o Grêmio, a atuação foi espetacular, mas tem o Campeonato Brasileiro também, caramba. Eu quero ser tricampeão brasileiro, o Flamengo precisa se concentrar nisso. O Arrascaeta vai jogar até com a mão fraturada, parece que se machucou lá naquela jogada, naquele jogo ainda, contra o Olímpia, enfim, mas tem sacrifício para poder entrar dentro de campo, mas tem que ter atenção, comprometimento. Amanhã nós vamos enfrentar um técnico chato pra caramba, que é o Fernando Diniz. Fernando Diniz gosta de jogar com a posse de bola, mas a posse de bola dele é estéril, aquela bola que ele fica tocando ali desde os tempos do Fluminense, aquela bola ali na própria intermediária, fica tocando, esperando a ansiedade do adversário para poder ir lá marcá-lo, se descompor, e aí o time do Fernando Diniz vai lá, aproveita aquele ensejo, aproveita aquela distração, monta um contra-ataque para fazer o gol, assim que ele joga. É chato pra caramba, me lembra aí, ano passado, meus amigos, nós perdemos 4 vezes pro Fernando Diniz, inclusive quando ele era do São Paulo, né? Aquelas 4 derrotas contra o São Paulo. E mais uma coisa, ainda me recordo em 2019, aquele jogo que ele montou aquela retranca, primeiro jogo dele, se eu não me engano, como técnico do São Paulo, montou aquela retranca colossal, inviolável. O Flamengo tentou de tudo quanto é maneira, não conseguiu fazer gol no São Paulo naquela hora. Então, o Fernando Diniz, no meu entendimento, vai montar o time assim amanhã, tem que ter concentração. Eu quero ser tricampeão brasileiro. O Flamengo não pode ter outro resultado amanhã que não seja vitória. Não dá mais para empatar e perder, tem que ganhar, não tem gordura. O Flamengo não tem gordura, então vamos deixar aí a nossa euforia de lado, vamos deixar ali aquela contaminação eufórica que acabou produzindo aquela vitória incrível frente ao Grêmio de lado. Vamos esquecer essa história, vamos concentrar amanhã, ganhar o jogo amanhã. Meus amigos, hoje não tem live, tem esse vídeo aqui para lhes informar, e amanhã, sábado, tem uma live às 2h30 da tarde. Então, apresento aqui para vocês o que é de mais importante no dia de hoje, até agora, 8h30 da noite, quando eu estou gravando o vídeo, e de maneira compacta. Até amanhã, 2h30 da tarde, meus amigos, live aqui no canal Fernando Gil RN, uma live de pré-jogo. Santos e Flamengo, temos que nos concentrar muito amanhã para poder ganhar esse jogo. Concentração, foco. Saudações rubro-negras, meus amigos!